Agora, Agroinforma. Informações, dicas e o papo amigo com o homem do campo. Na Jovem Pan, Agroinforma. Com José Emídio Calazans. Começando mais uma edição da coluna Agroinforma aqui pela Rádio Jovem Pan. Você que nos ouve na frequência 92,5, você que nos acompanha pelo Facebook da Rádio Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A coluna que fala com o produtor rural, com o homem do campo e também com os ouvintes aqui de Santa Fé do Sul e também de toda a região. José Emídio já está por aqui. José Emídio, bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Estamos com mais um Agroinforma, trazendo informação para o homem do campo. Maravilha. Bom, vamos começar então. Temos a cotação hoje do mercado pecuário, né? Vamos saber como estão os preços hoje, quarta-feira, dia 10 de julho. Isso, Renan, nós tivemos uma semana aí aqui no estado de São Paulo com o feriado ontem. A questão do começo do mês, sempre tem uma variação de preço, com o pessoal recebendo, né, as datas de pagamento aí, ou quinto dia útil ou dia 10, e sempre existe uma tendência de aumento nas cotações de preço pela questão do mercado, pelo maior consumo, mas a tendência essa semana é de manter preços da mesma forma da semana passada e com margem até para queda. Por quê? Porque sempre o comprador especula. E como nós tivemos 2-3 dias aí de muito frio, com alguns lugares com geada, nós estamos correndo o risco de ter uma queda de preços pela pressão do mercado. O produtor apavora, vê que vai perder pasto, aumenta a vontade de vender, e aí a questão de oferta e procura, nós podemos ter uma queda de preço, mas nós vamos passar o que tem sido comercializado nesse início de semana, com o reflexo da semana passada. Sim. O boi a arroba R$155, a vaca 142, já indo para 41, né? A novilha a 144, da mesma forma, baixando R$1 para 143, o bezerro Nelore 1.350, a vaca magra 1.300 e a bezerra Nelore a R$1.000. Então nós temos que estar analisando esse mercado, e aí mais um recado novamente para o produtor, para que ele possa de repente estar esperando um pouquinho essa reação de mercado. Se ele apavorar e vender agora, vai ficar com o efeito ainda desse frio, dessa geada em alguns lugares do país, até no nosso estado de São Paulo teve esse problema. Então aí o produtor fica com medo de perder pasto, perder peso e acelera a venda. Com isso as escalas do frigorífico aumentam, né? Tem mais oferta do que procura e eles começam a baixar preço. Então eu sempre falo, produtor, tenha um pouco de paciência, analise bem esse mercado, essa é a hora. O milho, nós tivemos uma queda de R$1 por saco, está avaliado a R$ 37,50. E o leite, estamos esperando aí, né? Já finalizou o mês de junho, mas com uma tendência aí de uma pequena queda já nos preços. E o que eu analisei de mercado, quedas agora até o mês de novembro, dezembro, pequenas quedas, mas com queda mês a mês. Bom, e hoje aqui no Grupo Moraes de Comunicação, José Emídio, a gente vai falar sobre o Plano Safra 2019-2020, que nada mais é do que o financiamento para o produtor rural, é isso? Isso. O governo federal sempre lança o Plano Safra. O Plano Safra começa dia 1º de julho e vai até 30 de junho do próximo ano. Então, 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, vai estar valendo esse Plano Safra. Faz anos que nós temos esse Plano Safra. O que é isso em curtas palavras, né, Sim. Renan? Esse ano vão ser liberados pelo governo federal 225 bilhões de reais para financiamento agrícola e rural, né, para o produtor rural. Então, se a gente ouve 225 bilhões vão estar disponíveis para crédito rural. E aí a gente fala isso todo na teoria, tem uma divisão desses créditos para pequeno, médio, grande produtor, para custeio, investimento e outras áreas que nós vamos estar aqui conversando, mas seria tudo muito lindo, e aí já vem o recado para o produtor, a informação para o produtor, na verdade, que se esse dinheiro tivesse ali disponível, ele fosse lá, fizesse um cadastro, uma aprovação desse crédito e pegasse esse dinheiro e fosse investir na sua propriedade.
mas existe toda uma burocracia. Não é assim que acontece. Não é tão simples. Por quê? O governo federal, e aí onde... Eu estou falando muitas vezes aqui como uma palavra do vereador, do veterinário Zé Emídio, né, até como uma consultoria, uma informação, como o Agroinforma, mas eu busco essas informações em outros locais e tenho lido e ouvido, então não é só uma opinião minha o que eu falo aqui, né, é uma questão de entendimento, que o governo federal teria que entender que esse financiamento ele é propício e até poderia ser visto como uma subvenção, desde que esse dinheiro fosse uma linha mais direta, governo federal, produtor. Porque o que acontece, Renan, é que sempre existe no meio uma instituição financeira, um banco. E aí é onde aperta o calo, é onde tem as cobranças de juros diretos, juros indiretos, e é onde o produtor tem que estar mantendo um bom relacionamento com as redes bancárias aí para ter acesso a esse crédito. E aí é onde vem as burocracias e toda essa questão que eu estou falando de relacionamento. Quando você fala de relacionamento, vem a subjetividade, né, de que não é todo produtor que vai ter acesso. Então esse é o resumo que eu queria dizer. Né? O Plano Safra é tão noticiado em todas as redes aí de comunicação como 225 bilhões para o produtor rural. Uhum. Mas quantos vão ter acesso? E é essa informação que nós queremos dar e essa orientação, para que o produtor possa ter acesso a isso. O pequeno produtor ele não tem acesso a essa quantia, a esse valor liberado pelo governo federal, José Emídio? O pequeno produtor, existe aquele... Vamos já tentar identificar o que é pequeno produtor. Nós temos o pequeno produtor, hoje ele é classificado aquele que tem uma renda até R$360 mil ano. Ele é considerado pequeno produtor. E para ele se enquadrar como PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, ele precisa ter no mínimo 50%, passando de 50% dessa renda tem que ser da zona rural. Então o produtor, ele fatura até 360 mil, com 50%, 51% dessa renda sendo do rural, ele se enquadra como PRONAF. E ele se enquadrando como PRONAF, ele entra numa categoria de fortalecimento, ele precisa ter a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, e é um outro assunto que nós vamos estar esclarecendo. Ele vai buscar esse cadastramento. Então o produtor tem essa renda, tem essa renda familiar rural mais de 50%, ele pode procurar, por exemplo, aqui em Santa Fé do Sul, a Casa da Agricultura, né, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, ele pode estar procurando os técnicos e pedir a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Ele tendo essa declaração, ele se enquadra no PRONAF, ele vai ter acesso às linhas específicas do PRONAF, que estão dentro do Plano Safra, né? Mas tem juros menores, existe um direcionamento para essa produção e vão ser destinados só para essa categoria de produtor 31 bilhões. Aí ele pode buscar para custeio, comercialização, investimento. Existe 500 milhões hoje, que é uma novidade nesse Plano Safra, para ele construir ou reformar sua casa no sítio. Então é importantíssimo que ele, se ele se enquadra, ele buscar esse apoio de fazer esse cadastramento. E aí sim eu entendo que é até um pouco menos burocrático, mas sempre vai ter que estar passando pela instituição financeira, Renan. Bom, a caráter de informação, o governo anunciou, né, na segunda-feira, aliás, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Tereza Cristina, participou na segunda-feira, véspera de feriado, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do lançamento do Plano Safra 2019-2020, onde o governo federal, como disse o José Emídio, anunciou a liberação de 225 bilhões de reais em financiamentos por meio do Plano Safra para os pequenos, aqui fala, né, para os pequenos, médios e grandes produtores. Para o estado de Mato Grosso do Sul foram destinados aí 8,2 bilhões, 23% a mais em relação à safra passada. Então, e os valores são divididos da seguinte maneira, José Emídio. Acho que eu vou só passar aqui o que está no site. São 169 bilhões aproximadamente para custeio, comercialização e industrialização, que você disse.
53 bilhões para investimentos, 1 bilhão para seguro rural e 1,85 bilhão para o apoio à comercialização. Mas aqui fala do pequeno produtor. Realmente ele tem que seguir alguns passos para ele ter acesso a esse valor disponibilizado pelo governo federal. Isso. Ele tem que ter ADAP, ele tem que ser agricultura familiar para ter benefícios como juros menores. Por exemplo, o juro do custeio para o pequeno produtor é 3,5%. Para o médio, 6%. Para o grande, 7%. Então, existe diferença. Ao ano? Isso ao ano. Né? Então, ele tem que buscar esse cadastramento para que ele tenha esse benefício. E aí buscar, como você disse aí, para custeio, comercialização, investimento. Então nós podemos aqui estar dando vários exemplos do que ele pode estar buscando esse recurso. É importantíssimo esse recurso para a agricultura e pecuária do país. Né? Nós precisamos ter esse dinheiro girando, vamos dizer assim, né? Para que tenha produção, porque nós não podemos correr o risco de ter queda na produção, precisar importar, por exemplo, alimentos com o tamanho desse país e de repente nós termos na ponta final, lá nos supermercados, ter produtos mais caros por conta da importação. Nós temos que, na verdade, ser país exportador, né? Mandar nossos produtos para fora, para que nós possamos ter aí a questão sempre de geração de emprego, renda para o país. Então é importantíssimo esse plano safra e nós queremos passar essa informação para o nosso produtor aqui, que está nos ouvindo, para que ele possa estar buscando e essa orientação. Se ele é um pequeno produtor, se ele se enquadra nessa questão dos até 360 mil de renda, para ele estar procurando a Casa da Agricultura, o pessoal da Secretaria da Agricultura, que é quem está credenciado para fazer a declaração de aptidão ao PRONAF. Através da declaração de aptidão do PRONAF, além dos financiamentos do Plano Safra, ele também se enquadra em todos os projetos sociais voltados para o agricultor do governo federal. Como, por exemplo, as compras do governo federal para merenda escolar, para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que a gente já discutiu aqui, que é importantíssimo. Por exemplo, você pega aí a compra para merenda escolar, que é o programa PNAE, você tem preços vantajosos no tabelamento desses produtos, porque ele é subsidiado pelo governo federal através da verba que vem para a educação, para a merenda. O produtor consegue vender a preço de mercado, Renan. O que significa isso? Ele vende a preço de mercado para a merenda escolar, por exemplo, para o município de Santa Fé do Sul, ele pula o atravessador, ele faz toda a entrega. É um grande projeto, vamos dizer assim, até social, né, de geração de emprego e renda e melhores alimentos para a merenda. O programa de aquisição de alimento direto é um programa interessante, aí sim social. Ele compra do produtor e faz a doação direta para entidades sociais. Então, se o produtor conseguir vender direto para o governo, que é a questão da Conab, faz essa compra e aí é doado para instituições sociais, olha o benefício que não tem para uma cidade, né, para uma região. Compra do produtor, gera emprego e renda e ainda ajuda a entidade social. Então nós temos que buscar esses cadastros. José Emídio, o produtor rural que tem dívida, como que faz? Ele não pode buscar essa modalidade de crédito, esse dinheiro do governo, né? Toda análise de crédito é feita pelo banco. Então, se o produtor rural já tem dívida, se é uma dívida rural, ele tem que ir lá compor essa dívida, pedir um reparcelamento, pedir um acordo com o banco para que ele se legalize, né, vamos dizer assim, né, financeiramente e poder dar continuidade no seu crédito. Se ele existe algum outro problema com o seu CPF, alguma outra dívida, porque é vinculado o CPF ao CNPJ rural, ele vai ter que se acertar, buscar... Mesmo que a dívida esteja no CPF, ele tem que se regularizar. Tem, porque é o cadastro, né? Um cadastro da pessoa. Por isso que eu disse, Renan, lá no começo, seria tão simples, né? Se o dinheiro, e aí não é uma crítica, mas seria tão simples, se o dinheiro viesse do governo federal e falasse, não, o produtor até tal tamanho eu posso emprestar tanto e ele vai me devolver, né? É sério, com garantias, mas não. Ele passa por burocracias dentro de uma instituição financeira, que essas burocracias são isso, são análise de crédito, para que você tenha acesso a esse crédito, então aí
dando continuidade a essas informações, o produtor tem que procurar alguém para fazer um projeto pedindo esse crédito. Então é onde a gente discute e fala, né? O juro, por exemplo, para o médio produtor, Renan, é 6%? Mas aí ele tem que pagar o projeto. Existe projetistas que vão cobrar 0,5% a 2%. Então já vai aumentar o tanto que ele vai ter que gastar desse projeto. Existe o custo com cartório. Quanto que não vai custar isso para você averbar uma matrícula? Outros custos dentro dos bancos, que a gente sabe que existe. E isso, até eu vi uma matéria que o governo federal precisa saber que existe. Porque, por exemplo, você vai lá e o produtor pega 100 mil reais no banco. Aí o banco fala assim, olha, para mim te liberar esses 100 mil reais, eu preciso que você invista 5 mil aqui em plano de capitalização. Tem que comprar algum produto seguro, do banco. Produto do banco. Não, mas são 5%. Um bom então, dinheiro. Além do juro, já tem mais 5% que ele tem que investir em produtos do banco. Eu comprar um consórcio. Então, isso não está na regra. O que eu queria dizer é isso. Que isso não está na regra, produtor. Mas pelo bom relacionamento, ele acaba aqui fazendo para ver o seu dinheiro liberado, mas não está na regra. Então isso o governo federal teria que estar vendo sim. E aí eu sei da questão do interesse econômico dos bancos, tudo, mas é uma linha específica. É um recurso que é do governo federal. Então não pode se pôr, vamos dizer assim, apertar o produtor para que ele compre produtos por conta disso. Ninguém está fazendo nenhum favor para o produtor, é uma política pública, então o produtor tem que saber os seus direitos e é isso que nós estamos aqui para orientar. Então procure, por exemplo, em Santa Fé, vamos aí falar de forma bastante prática. Em Santa Fé do Sul, o Sindicato Rural tem esse serviço de fazer projetos para os produtores. Cobra-se ali uma porcentagemzinha assim, né, para subsidiar, para pagar na verdade o técnico, mas é um lugar propício para o produtor estar procurando para que tenha, né? Nós temos a nossa amiga lá, a agrônoma Marilei, que faz esses projetos. Então pode estar procurando, ela vai estar orientando, mostrando as melhores linhas de crédito, mas eu passo aqui. Está valendo, a partir do dia 1º, é bom que o produtor procure rápido para fazer seus projetos, porque nós não sabemos até quando vai ter esse dinheiro. Muitas vezes começa a se falar daqui um pouco que está acabando o dinheiro, e a gente depois no final, e aí é uma crítica, aí no final sobra dinheiro do Plano Safra. Porque parece que o pessoal segura, e aí depois acaba sobrando. Então é outra coisa que tinha que ter ali, por exemplo, um lugar que contasse. Usou tanto isso ser transparente, usou tanto do financiamento para custeio, falta tanto. Para você, na hora que chegar lá na agência, não falar assim, não tem dinheiro. Então tinha que ser uma coisa mais clara, porque muitas vezes você chega e é esbarrado. José Mídio, só não querendo fugir um pouco do assunto aqui, mas falando de outras coisas que estão acontecendo aqui em Santa Fé do Sul, recentemente eu vi, você postou nas redes sociais, uma visita, não sei se foi uma visita ou uma reunião com os produtores rurais aqui da cidade de Santa Fé do Sul sobre energia solar. Vamos falar um pouco de energia solar, porque é um assunto que está bastante em pauta. Muita gente agora está em busca da energia solar. A energia solar é uma realidade nas residências, né, das cidades e também para as propriedades rurais. O pessoal está começando a descobrir que energia solar pode ser uma saída para uma economia muito satisfatória. Como que está sendo essa assistência aos produtores rurais aqui na região de Santa Fé do Sul, na cidade de Santa Fé do Sul? Quando eu falo região, é a nossa comarca aqui, né? Santa Fé. A respeito dessa energia solar, a gente sabe que tem várias empresas que oferecem isso, mas a Matsu, da Veterinária Globo, está com esse incentivo? Como que está sendo feito isso? Sim. Você também está na Secretaria de Agricultura e lá deve ser feita alguma orientação também. Na Secretaria da Agricultura nós temos, né, o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável e dentro tem o projeto de energias renováveis que está incluso aí a fotovoltaica, né, que é a energia solar. Então nós temos feito esse incentivo, alguns encontros, palestras, visitas para que o produtor possa conhecer o sistema. É extremamente viável você gerar a sua energia hoje,
existe a tecnologia no país muito avançada, vamos dizer assim, tem buscado os melhores materiais. Como você disse, existem empresas entre Santa Fé que já fazem esse serviço. A Veterinária Global Matsuda é uma delas que faz, que é a nossa parceira aqui no jornal, tem feito isso. E a gente tem buscado aí se capacitar cada vez mais, buscar entender. E no Plano Safra, Renan, existe linhas que entram o financiamento para energia solar na zona rural. Então, aqui, o produtor rural, vamos dar exemplo, aí novamente nós vamos dividir. O pequeno produtor rural, o que se enquadra no Pronaf, existe linhas de 2,5% ao ano, linhas de 3,5% ao ano, com 3 anos de carência, no total de 10 anos para pagar esse investimento. Então, totalmente viável, ele pode estar buscando. E o produtor rural ele pode estar se beneficiando de duas formas. Porque ele pode estar montando uma usina de geração de energia lá na propriedade dele, com um recurso do Plano Safra, né, financiando isso para começar a pagar daqui 3 anos e ter mais 7 para pagar, com juros baixos aí de 2,5%, 3,5%, e ainda cadastrar os seus imóveis que estão na cidade para estar essa geração de energia lá da sua usina. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo agora e tem a sua propriedade rural, além de ele gerar energia para a sua propriedade, ele vai ter a economia de até 95%, né? E vai deixar de pagar, bem na prática é isso que acontece, né? É isso. Deixa de pagar, vem um valor lá que eu acho que é irrisório, é um valor ele paga simbólico. A taxa de manutenção, isso, né? Exatamente. Se ele mora em Santa Fé do Sul e tem uma fazenda aqui na região que tem energia solar, ele também beneficia a sua residência? E uma outra dúvida é se a fazenda dele, ou sítio, ou chácara, tem que ser na mesma cidade que a residência. Não tem necessidade de ser na mesma cidade, mas tem a necessidade de ser a mesma empresa distribuidora de energia. Por exemplo, aqui nós temos a Electro. Então, desde que eu esteja em Santa Fé, gerando energia, posso ter uma outra propriedade em Jales, que é Electro. Eu também posso compensar, né? A palavra é essa, compensar o uso da energia lá. Eu produzo aqui e compenso lá, desde que eu esteja no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ e na mesma empresa. Então, casou essas oportunidades, você pode compensar. Eu produzo na propriedade rural ou vice-versa. Se a minha propriedade for lá em Mato Grosso do Sul, em Aparecida, e eu moro aqui, aí já não dá. Não dá porque lá é outra empresa, né, de geração de energia. Ali em Aparecida existe uma empresa de geração de energia, existe uma cooperativa para a zona rural, então aí é diferente. Né? Então, hoje a energia fotovoltaica é extremamente viável economicamente por ter essas linhas de financiamento, por ter prazos, né, através do financiamento para pagar. Então você paga o financiamento como se estivesse pagando a sua conta de luz. Em 4, 5 anos você tem o investimento todo pago. E a questão ecológica, a questão da sustentabilidade, que eu vejo que é o caminho para o país, né, uma energia limpa, uma energia realmente renovável, assim como é o biodigestor. A gente tem trabalhado, ou a eólica, em que algumas regiões do país têm trabalhado, mas nós estamos num país tropical, um país, principalmente aqui na nossa região, com sol praticamente o ano todo, gerando energia e perdendo essas oportunidades desse investimento. Então, até acho, Renan, e aí acho que o governo federal teria que ter uma mão mais pesada em cima disso, fazendo esse investimento, incentivo também. Nós, como município, temos incentivado nessa questão de trazer informação, né, orientar os produtores ou quem mora nas residências de buscar uma empresa que preste o serviço e, através dessa empresa, buscar as linhas de crédito que estão disponíveis no mercado. São várias as linhas, né? Tanto no Plano Safra existe, mas também para a pessoa física também tem. A gente tem conhecimento disso, então podem estar buscando e procurando a sua empresa de confiança para estar investindo nisso. É importantíssimo. A minha linha de raciocínio é mais ou menos da seguinte forma. O governo federal realmente deveria investir mais em políticas públicas, vamos dizer assim, para incentivar, né, os produtores rurais a ter a energia solar e facilitar isso para o produtor rural, porque o país ele é muito criticado lá fora também, José Emílio, eu vejo isso, quando o assunto é sustentabilidade, sabe, um desenvolvimento
Rural Sustentável, que é um programa que tem aqui em Santa Fé do Sul, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura. E o país é muito criticado, o Brasil. Você, ouvinte da Rádio Jovem Pan, você que está nos assistindo, você pode observar isso. A imprensa às vezes fala isso, você tem o Greenpeace, você tem as ONGs aí ambientais, os ambientalistas que criticam que o avanço das propriedades rurais prejudica até algumas nascentes, prejudica as reservas, enfim. É realmente uma briga que às vezes é difícil de entender. Então eu acho que seria mais... A energia solar não deixa de ser um programa de desenvolvimento rural sustentável, né, para os produtores rurais, para o meio ambiente, enfim, né? Sim, é o que eu disse. Você gera energia limpa, você deixa de precisar, por exemplo, energia térmica, por exemplo, uma energia radioativa, como se diz, né? Igual nós temos algumas usinas aí no país, que usam esporadicamente, porque é uma energia muito mais cara, e em outros países usa-se muito a térmica, né? A queima do carvão e tudo mais. Agora, o nosso país ainda é um dos países, exemplo, tem muito rio, gera muita energia hidroelétrica, que acaba sendo uma energia também limpa, mas uma energia que fica cara, né? Então, a fotovoltaica, se tiver esse investimento, ela começa a ficar um pouco mais em conta, e o sol, queremos que Deus nos abençoe, que seja finito, infinito. Agora, o recurso hídrico, tanto se diz que pode ser finito. Então, nós temos que ter todo esse cuidado. Ver quando falta chuva, o que acontece? Né? Aumenta o preço da energia. O sol, nós estamos aí, graças a Deus, todos os dias. Então, nós temos que buscar essas alternativas, não depender de um recurso hídrico que tanto tem se dito aí que pode ser finito, né? Que pode acabar um dia. Então, nós temos que trabalhar com essa questão até para preservação e o uso da água para melhores coisas, como, por exemplo, para nós bebermos, que é muito mais importante do que a geração de energia. José Emílio, na prática, tem muitos produtores rurais na região de Santa Fé, em Santa Fé do Sul aqui, que já estão pensando em instalar um sistema de geração de energia solar na sua propriedade, ou já tem o produtor rural que já está começando essa fase de instalação, porque a gente sabe que isso vai ser uma realidade. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar conversando e vai ter muita gente aí com energia solar na sua casa. Vai ser uma coisa mais simples, né? Mas vamos falar de agora. Para o produtor rural, tem muita gente aqui já interessada em Santa Fé? Pelo que a gente tem conversado, existe uma procura, ou pelo menos uma curiosidade, né? Então o pessoal sempre quer ver para crer. Então tem tido, e é por isso que nós temos incentivado as palestras, visitas. Eu vejo que é o futuro. O pessoal tem que buscar isso. E num curto prazo ele vai começar a ter retorno. Qual que é o retorno? Ele deixar de pagar essa conta de luz, deixar de ficar dependendo aí de bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, que é o custo que vai aumentando. Então, quando está menos água, menos geração de energia, é mais custo, porque aí tem que ligar as termoelétricas, as usinas, né, não é radioativa que fala, né? Mas tem um outro nome. Então, mas são usinas que o custo da energia é muito mais caro. E aí o custo para nós aumenta, são essas bandeiras, verde, amarela e a vermelha. Quando cai na vermelha, igual está agora, é caríssimo o custo da energia. Então, nós vamos fugir disso. Vamos fugir de pagar impostos também, que é através do ICMS. Então, o produtor tem que ver isso, o pessoal que mora na cidade também, quem tiver condições de estar investindo, faça os seus cálculos, faça seus projetos, a sua viabilidade financeira, para estar investindo nisso. Um projeto para um sítio, para uma fazenda, ele é mais sofisticado do que para residência, né? Então, às vezes, para quem mora na cidade, dependendo, compensa até mais, né? Porque é mais barato. Depende o volume de consumo, né, Renan? Depende de cada propriedade. Existe uma propriedade que irriga, ela usa muita energia. Com certeza vai ser um projeto mais complexo do que da cidade. Eu já vi muitos produtores rurais falando, vou colocar energia solar na minha propriedade. Aí ele faz um orçamento, faz todo um estudo, procura o técnico. Na hora que ele olha o preço, ele assusta um pouco. Mas ele tem que olhar quanto que ele gasta mensal para poder... O que eu costumo dizer, e é uma palavra técnica, que ele tem que ver o payback, que é o tempo que ele vai demorar para pagar esse investimento.
e isso tem girado entre 4 e 5 anos. Se ele fizer o cálculo, ele demora 5 anos para pagar esse investimento. Ele tem um produto com 20 anos de vida útil, compensa os 15 anos. Então é isso que ele tem que ver, é essa a viabilidade do projeto que tem que ver. Qual é o dinheiro que ele vai dispor de investimento. Como agora existe linhas de crédito que te dá o crédito para você pagar em até 10 anos, se você paga em 5, o investimento com a economia de energia, ele se torna viável. Então, mas isso são decisões individuais que têm que ser tomadas, mas vejo com muito bons olhos esse tipo de ação, assim como vejo com bons olhos, que ainda não é uma realidade em Santa Fé e nem na nossa região, a questão dos biodigestores, e vejo com bons olhos também, Renan, voltando a falar aí do Plano Safra, o produtor que tem interesse de buscar esse financiamento, ou que tem a necessidade de buscar esse financiamento, vejo com bons olhos também. As taxas de juros ainda no país não são as melhores, nem para o Plano Safra. Quando a gente fala de 7% ou 8% de juro ao ano, parece pouco comparando com os empréstimos físicos, mas para a zona rural ainda não é. Ele teria que ser um pouco mais subsidiado esses juros, mas não vamos aqui lutar contra o que está assinado, o que está acontecendo. O Plano Safra é uma realidade, existe um valor considerável aí, né, de 250 bilhões aí disponível. A ministra 225 bilhões. Isso, ela falou que ficou abaixo do esperado. Ficou abaixo porque ela esperava no mínimo uns 30% a mais, mas já está prometendo para o próximo ano. Mas foi o que eu te disse, Renan, na prática, e é isso que a ministra tem que ver, e o governo federal tem que ver, na prática o ano passado sobrou dinheiro, e era menos. Por quê? Por causa das burocracias, então precisa melhorar a burocracia. Mas o produtor precisa cada vez mais estar mais tecnificado, ele precisa cada vez mais ter assistência técnica para que ele tenha acesso a esses benefícios. De repente, o produtor que não conseguiu esse ano, se ele tiver uma orientação técnica, buscar um bom projeto, buscar esse relacionamento com o banco, então ele já tem que ir no banco, se ele não tiver conta, abre a conta, começa a fazer esse relacionamento para que ele possa um dia ter acesso a esse recurso, porque é o que eu te disse, não é tão simples. Ou ele tem que ser cadastrado no Pronaf, mas mesmo sendo do Pronaf ele tem que ter o relacionamento com o banco, ou ele tem que ter relacionamento com a instituição bancária. Então é esse trâmite, essa burocracia que existe. Então o produtor precisa ir buscar. O importante é a gente estar aqui informando, divulgando que o Plano Safra está valendo, tem esse recurso, o governo conseguiu liberar esse recurso e agora ele tem que buscar os seus direitos. Bom, tá certo então, são 8h05. Assim finalizamos mais uma coluna Agro em Forma. Acho que deu para esclarecer tudo aqui, né, José Emílio? Sim, o Plano Safra é bastante amplo, existe várias formas de financiamento, então nós temos lá para modernização em infraestrutura, para modernização no agronegócio, para compra de máquinas, custeio, plantio por exemplo, de seringueira ou de florestas, que é o investimento em árvores, né, nas florestas aí. Então, são várias áreas. O produtor tem uma gama muito grande, ele pode comprar matrizes, por exemplo, de suínos, de bovinos, para começar o seu rebanho ou para melhorar o seu rebanho. Existem vários. Nossa informação é que isso está em aberto e ele tem que procurar assistência técnica para fazer o projeto que é melhor para a sua propriedade. Tá certo então. José Emílio, obrigado mais uma vez pela contribuição aqui pela Rádio Jovem Pan com o produtor rural, né? Para o produtor rural, com a coluna Agro em Forma. Na quarta-feira que vem estaremos de volta, né?